Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 3 está escrito: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Nesse segundo vídeo, a série de estudos sobre o Sermão do Monte, nós entramos na parte em que Jesus ensina a importância de sermos sal e luz. Vocês se lembram que Jesus sobe ao monte, assim como Moisés? No vídeo passado eu expliquei isso. Depois, assim que ele sobe ao monte, ele traz uma série de conceitos, instruções, ordenanças a respeito do reino dos céus. Então, nós iniciamos com as bem-aventuranças, que são 9 ao todo, e é importante ressaltar que ele falava isso com os discípulos próximos a ele e a multidão também que estava ao próximo também a ele. Aqui no versículo 1 do capítulo 5 vai falar que ele viu as multidões e subiu ao monte, enquanto os discípulos se assentaram próximo a ele. Então existia a multidão, que estava mais distante, e os discípulos que estavam ao seu redor. Então, primeiramente, principalmente, esse discurso é direcionado para os discípulos de Jesus, aqueles que decidem se aproximar mais deles, decidem estar mais parecidos com a sua conduta, com o seu caráter. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é: será que nós estamos desejando ser como Jesus? Será que nós desejamos ser parecidos com aquilo que ele trouxe ao mundo, uma forma de viver diferente com aquilo que todas as pessoas decidem fazer? Porque é como existe um livro chamado O Reino de Ponta Cabeça. Jesus nos ensina sobre a importância de nós entendermos que o reino dos céus é como um reino de ponta cabeça. É algo totalmente universo. O maior é aquele que serve, é melhor nós chorarmos, é melhor nós estarmos pobres. É totalmente ao contrário da ordem do mundo que as pessoas procuram. Nisso está a importância de nós entendermos: será que nós desejamos mesmo seguir a Jesus e aquilo que ele deseja para nós? Se sim, então nós podemos continuar. E ele já nos ensina que quando nós nos movimentamos como seres que são mais parecidos com Cristo, nós somos como o sal da terra. Jesus certamente utilizava de metáforas, comparações com o cotidiano das pessoas para trazer verdades mais profundas, para poder assimilar melhor o conteúdo. Então aqui, o sal é algo comum na cozinha, no tempero. Então o sal é aquele que dá sabor ao alimento. E é engraçado que o sal, naturalmente, não apenas dá sabor e traz sede. Então, nós, como sal da terra, precisamos dar sabor a uma geração insípida. Precisamos dar sede a uma geração que não tem sede da palavra de Deus. Precisamos instigar as pessoas, influenciá-las a buscarem mais a Deus, a buscarem estar mais próximos do reino dos céus. Então nós entendemos que o sal é aquele que dá sabor, é aquele que dá sede, e terceiro é aquele que conserva. Em uma época que não existia geladeira, não existia micro-ondas, então as pessoas não conseguiam conservar as coisas muito tempo. A forma com a qual as pessoas tinham é parecido com a carne de sol, carne seca, né, que as pessoas utilizam hoje na região do Nordeste e também em outros lugares aqui do Brasil, que é salgar a terra, salgar o alimento. Também tem isso com o peixe, né? É salgar o alimento para que ele conserve bem, que não venha a sofrer o processo de putrefação, invalidar esse processo, né? Tornar mais longo esse processo. Da mesma forma, nós, como o sal da terra, precisamos trazer a conservação, trazer a pureza, a santificação. Sermos pessoas santas que seguem a princípios e também influenciar os outros para que também possam seguir esses princípios, serem pessoas puras, santas e perfeitas. Esse é o objetivo. Nós temos pessoas que trazem sabor, trazem sede e trazem a conservação. Mas se nós não cumprirmos esse princípio, nós vamos ser como aquilo que Jesus fala, o sal insípido, o sal que não tem sabor. E o que acontece com o sal que não tem sabor? Jesus conclui falando que ele não serve para mais nada a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui pode ser também uma metáfora, uma comparação, uma alusão àquilo que acontecia com o sal. Naquela época, que não existia muitas técnicas para a parte da estrutura das cidades, era utilizado também o sal, que não tinha mais sabor, para jogar na terra, porque quando tinha o gelo, tinha a neve, as pessoas tendiam a escorregar no chão. Então o sal servia para ser jogado na terra e as pessoas não sofrerem, não derraparem e caírem no chão que estava escorregadio. Essa também deve ser uma metáfora, que é aquele que não
não faz o papel do sal, que é conservar, que é trazer o sabor, que é trazer sede, então não serve mais para nada a não ser jogado no chão. Continuamos então no versículo 14 com a parábola da luz. Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. E como a luz, certamente nós não temos luz própria. Na verdade, como luz, parecemos mais como a lua. A lua não tem luz própria, mas ela emite luz à medida que ela reflete a luz que ela recebe do sol. Do mesmo modo, nós, como luz do mundo, somos luz à medida que nós nos expomos ao sol da manhã, a brilhante estrela da manhã, que é Jesus. Então nós vamos ser luz quando nós temos contato com Deus. Nós somos luz quando nós temos a comunhão com o Senhor. E uma vez que nós estamos nisso, refletindo a vontade de Deus, então nós nos tornamos luz em uma geração de trevas. Nós nos tornamos um holofote que aponta não para nós mesmos, mas para Jesus. Como João Batista fala, convém que ele cresça e eu diminua. São as pessoas que têm um propósito, cujo viver aponta para Cristo. E como luz, então, a gente não pode ficar debaixo de um cesto, debaixo de um lugar que é impossível de ser visto. Porque quando nós fazemos as coisas certas, quando nós cumprimos o princípio, nós somos como o sal, que vai trazer sabor, vai trazer a conservação, vai trazer o sal. Também vai ser impossível as pessoas não perceberem que nós estamos cumprindo princípios. E esse é o princípio da luz. É impossível você não perceber que a pessoa está sendo iluminada. Mas isso é importante nós levarmos em consideração que nós não vamos ser luz, que nós não vamos fazer as coisas boas para que as pessoas vejam. É uma consequência as pessoas nos verem, porque em uma geração que as pessoas fazem as coisas ruins a cada vez mais frequente, com cada vez mais frequência, é inevitável que aquele que faça as coisas boas seja destacado. Mas é importante lembrar que não pode ser o motivo pelo qual nós fazemos as coisas boas, ser evidenciado, mas é uma consequência de nós fazermos coisas boas. E Jesus conclui aqui falando que nós precisamos brilhar as nossas obras diante dos outros, para que o nosso Pai, aquele que emite a luz, que nós vamos refletir, seja glorificado. Vamos continuar no versículo 17, que está escrito: Não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus continua, então, sobre a importância de nós cumprirmos a lei, não no sentido do legalismo religioso, não no sentido da justificação pelas obras, não no sentido das obras da lei, mas na verdade de entender que, uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que nós decidimos ser discípulos de Cristo, nós precisamos nos portar de acordo com Cristo, com que Cristo se porta. E como ele se porta de acordo com a palavra. Então Jesus vem para cumprir a lei. Existem dois sentidos para a palavra cumprir. O primeiro sentido é o de realizar. Então, assim como existe a Constituição brasileira, nós como brasileiros precisamos realizar, cumprir e praticar todos os princípios, os estatutos que estão contidos na Constituição. Esse é o primeiro significado. Jesus cumpriu a lei no sentido de praticar tanto a lei civil como a lei cerimonial quanto a lei moral. Ele não pecou, não veio a transgredir nenhum vírgula, nenhum tio ou i da lei. O segundo conceito do cumprimento é o cumprimento no sentido profético. Jesus é o segundo profeta que Moisés havia dito que haveria de ser levantado, um profeta como ele. Então, toda a lei aponta para Cristo. E nesse sentido também Jesus cumpre a lei. Ele não veio para revogar, não veio para anular ou abolir. Na verdade, ele veio para cumprir, no sentido de realizar, de praticar tudo aquilo que está escrito na lei, e também veio para cumprir no sentido de ser o pleno cumprimento, de ser aquilo que apontava, ser o antítipo que o tipo do Antigo Testamento aponta. Vale ressaltar também aquilo que Santo Agostinho escreve, Agostinho de Hipona, que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, ao passo que o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. É importante nós pensarmos nisso, que nós tendemos a tentar invalidar o Antigo Testamento. Tentar invalidar, não, aquilo lá é sobre a lei, nós estamos no tempo da graça. Não, meus amigos, a lei é importante. Uma vez que nós nascemos de novo, nós entendemos que somos salvos pela graça, mediante a fé, Efésios 2:8. Contudo, nós somos salvos pela graça para as boas obras, não pelas boas obras. Então, uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que nós somos próximos às chegadas de Jesus, então nós precisamos cumprir aquilo que Jesus nos ensina. Porque se nós ensinarmos os outros, ou nós mesmos não cumprirmos esses princípios,
nós seremos chamados como os menores no reino dos céus, ou seja, nós não teremos valor nenhum, nós seremos como o sal insípido, nós seremos como a luz, ou a luz que foi perdida e perdeu sua capacidade de iluminar e se tornou trevas. Nós, então, precisamos, versículo 20, Jesus conclui falando que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. E aqui Jesus entra num ponto complicado, porque os escribas, os fariseus, eram pessoas que tinham uma relevância, tinham status, a fama de serem pessoas que cumpriam a lei, serem pessoas justas. E como Jesus quer que nós, como discípulos dele, sejamos pessoas mais justas do que ele? É impossível nós, com as próprias forças, fazermos isso. Por isso que a diferença que nós temos dos escribas, dos fariseus, dos religiosos na nossa atualidade é que nós não buscamos justificar nós mesmos. É que nós entendemos, como pessoas pobres em espírito, que nós não somos fortes, que nós não somos bons em nós mesmos. Muito pelo contrário, nós entendemos que nós, como discípulos de Cristo, nós só somos capazes de cumprir a lei, nós só somos capazes de andar em obediência pela graça, pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Então, nós, quando entendemos a isso, quando nós nos aproximamos da graça, então nós excedemos em muito a justiça dos fariseus. Não por legalismo religioso, não por religiosidade apenas, mas pelo contato íntimo, pela comunhão diária com Deus. E é isso que nós estamos tentando cumprir, fazer aqui nessa série de vídeos. Ter um ensinamento, ter uma instrução, uma educação melhor a respeito daquilo que está escrito, primeiramente e principalmente no sermão, discurso mais importante da humanidade. Continuando no versículo 21, está escrito: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiramente reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Nessa conclusão, ao vídeo de hoje, Jesus nos traz a importância sobre nós cuidarmos com a ira, tomarmos cuidado com nós sermos irritados com o outro. Porque na lei, vocês se lembram, Jesus não veio para revogar, mas para cumprir. Nós também devemos cumprir a lei no sentido de a consequência da salvação. Então na lei está escrito para nós não matarmos, não assassinarmos, que aquele que mata está sujeito à condenação. Mas Jesus parece que traz um princípio ainda mais profundo. Enquanto a lei fala para não matar de forma física, de forma categórica, a lei de Jesus aprofunda mais o princípio da lei, dizendo que antes de matar, a pessoa precisa irar. Então, nós que somos discípulos de Jesus, não vamos nem sequer irar com o nosso irmão ou com o nosso próximo, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim como nós, para que nós não venhamos a pecar. Então, Jesus sonda o mente e o coração. Ao invés de sermos como legalista religioso, que apenas busca a sua aparência, a sua superfície física, nós, como discípulos de Jesus, precisamos sondar a nossa mente e o nosso coração para que pensemos, será que eu estou irado contra essa pessoa? Porque se eu irar, então eu já estou sujeito a um julgamento, eu já estou sujeito a um pecado. E nisso está a importância de nós sempre pensarmos, cuidarmos dos nossos pensamentos, porque é do nosso coração que procedem todas as fontes da vida. E Jesus continua aqui falando que aquele que insultar o seu irmão, seja blasfemar, seja afrontar com suas palavras, já está sujeito a uma condenação, já está sujeito a um juízo eterno. E quanto também muitas pessoas vão buscar sacrificar, buscam a vida de devoção, buscam entregar a Deus, adorar. Mas enquanto isso, não tem a sua vida consertada com o seu irmão, não tem a sua vida com perdão liberado. Por isso que Jesus vai falar aqui, que se a gente lembrar que temos algo de algum irmão contra nós, é importante nós, primeiramente, voltarmos com esse irmão, nos reconciliarmos antes de ofertarmos, antes de adorarmos a Deus. Porque se nós vamos adorar a Deus que não vemos, mas sem antes perdoar ao nosso irmão que nós vemos, então não faz sentido, porque nós precisamos, primeiramente, expressar o amor que nós temos em Deus com nossos próximos, antes de podermos viver uma vida de adoração, uma vida de entrega, de louvor ao Senhor. E aqui então ele conclui falando que nós devemos entrar sem demora com o nosso adversário em acordo, buscar reconciliar o quanto antes,
com o nosso adversário, com o nosso inimigo, antes que isso se torne algo de maior dificuldade. Então nós podemos concluir esse vídeo, mas eu gostaria de concluir de uma forma diferente. Gostaria de concluir com uma oração. Então, caso você deseje também receber essa oração, que possa fechar seus olhos e entrar comigo nesse momento tão importante de intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós concluímos o vídeo de hoje sobre o Sermão do Monte, falando sobre a importância de nós sermos sal da terra e luz do mundo. Nós queremos ser pessoas que vão trazer sede aos outros, sede da palavra de Deus. Nós queremos ser pessoas que vão trazer sabor para as pessoas que não são insípidas. Queremos ser pessoas que vão conservar essa geração que é tão impura. Nós também somos pessoas que querem refletir a luz que nós recebemos de Ti, Jesus. Depois nós entendemos a importância de nós cumprirmos a lei. O Senhor não veio para anular, abolir a lei, mas na verdade veio para cumpri-la, para cumprir, para realizá-la e também para fazer todo o cumprimento profético que ela tem. E nós também queremos, Jesus, viver em obediência com o Senhor. Temos a graça que vai nos capacitar para a obediência. Em seguida nós entendemos a importância de nós não sermos irados, de nós não nos irritarmos com o outro, porque ter um sentimento ruim com o nosso próximo é como matar, é como descumprir o mandamento de não matar. Por isso nós pedimos que o Senhor venha nos santificar mais, que nós venhamos a ter a nossa vida alicerçada nesses princípios e que possamos cultivar uma vida de oração, porque o conhecimento, a instrução sem a oração não gera transformação. Então, que meus amigos, aqueles que estão assistindo a esse vídeo, possam ser edificados, possam ser transformados, não apenas pelo conhecimento, pela instrução que estão sendo transmitidas aqui, mas também pela oração, pela transformação que o seu Espírito em nós, a sua graça traz em cada um de nós. Eu abençoo a cada um que assiste esse vídeo agora. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir, que você possa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas verdades.